Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, fechando mais uma semana, agora 93 dias das nossas eleições presidenciais. Já entramos no mês de julho e daqui a pouco o povo brasileiro vai ser chamado para dizer o que quer fazer com o nosso país. É por essa razão que nós todos ficamos preocupados quando a gente vê manobras voltadas a viciar a vontade de parcela do povo brasileiro, como que nós vimos ontem no Senado Federal. Hoje, mais cedo, eu comentei com vocês, abordei aspectos jurídicos da ilegalidade, imoralidade, da faceta antirrepublicana que essa proposta de emenda constitucional teve na noite de ontem. E não foi por outra razão que eu tomei algumas providências enquanto cidadão. Hoje eu fiz uma representação junto à Procuradoria-Geral da República, que eu espero que alguém leia, né? Eu fiz a minha parte, eu espero que a equipe do senhor Augusto Aras leia, sobretudo para que ele não tenha o direito depois de dizer que não viu, que estava escuro, que estava distraído, que estava viajando, que ninguém avisou a ele, né? Ou que era uma coisa que ele não tinha tomado muita atenção, porque compete à Procuradoria-Geral da República guarnecer, guardar, proteger a nossa Constituição. O senhor Augusto Aras está deixando muito a desejar na sua função, na sua missão institucional, e o que se espera minimamente quando uma proposta de emenda constitucional absolutamente inconstitucional é apresentada, que a Procuradoria-Geral da República se manifeste. Pois bem, eu vou conversar com vocês sobre essas questões todas, o que está no porvir, muitas situações que não deu para falar mais cedo, mas antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, convido você a se inscrever, você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, dê o seu joinha, que é muito importante também, mande para cá os seus comentários, porque são sempre lidos, são sempre considerados, e se puder, participe sempre dos nossos chats, que eu abro aqui antes um pouquinho das 5 horas, até 5h30, até entrarmos no ar, tá bom? Vamos seguir em frente. Então, gente, hoje mais cedo eu abordei uma série de aspectos jurídicos absolutamente inconstitucionais, e mesmo que eles fossem constitucionais, ou fossem legais, vamos dizer assim, eles padeceriam de uma série de vícios, né, os comportamentos ontem que culminaram nessa proposta de emenda constitucional. Vício de desvio de finalidade, de imoralidade, de ser um instrumento antiético, de ser um instrumento antirrepublicano, anticivilizatório e que causa uma balbúrdia total aqui no nosso país. Eu vou colocar o texto da minha representação que eu fiz junto à PGR para vocês na descrição do nosso vídeo, porque foi muito curtinha, foi muito sucinta. Eu até pensei em fazer algumas provocações ali, usando alguma ironia, né? Mas eu achei melhor não. Eu falei, vou falar sério aqui, vou encaminhar sério para a Procuradoria-Geral da República, que o momento é muito sério também, né? E a minha representação com esse número aqui, 2022 00 51 739. Então, vou colocar essas informações aí para vocês. Bom, então, eu fiz isso aí abordando uma série de questões que são absolutamente claras para todo mundo que está enxergando a realidade aqui no Brasil. Gente, os juristas com quem eu conversei, professores de constitucional, cidadãos comuns, que não precisa ser jurista, né, para você saber se é certo ou se é errado o governo pegar e gastar bilhões de reais com finalidade eleitoral. Todo mundo está enxergando isso. Então, hoje o que aconteceu? O dólar foi lá para cima, porque o mercado já está percebendo que é uma proposta kamikaze, que vai explodir, e depois do dia 1º de janeiro, nós teremos estados mais endividados, com orçamentos piores, prefeituras endividadas, a União Federal com orçamento prejudicado, o povo mais empobrecido, diante de uma situação que pode ter um conflito social muito grande. Do dia para a noite, todo mundo está recebendo uma série de benefícios, vai ficar na situação anterior, com mais gente chegando para a pobreza, mais gente ficando com uma série de problemas, a inflação não para, o desgoverno aqui no Brasil não para. Então, em função dessas situações, não há uma única pessoa com algum nível de racionalidade que não compreenda que nós estamos diante de uma fraude eleitoral, de uma boca de urna usando dinheiro público de uma maneira geral. Isso posto, vocês acham que a maior parte do povo brasileiro que vai receber esse tipo de benefício, essas pessoas vão cair nessa arapuca, que isso vai ficar no segredo, que ninguém que irá pegar esse dinheiro, ou as pessoas que irão pegar esse dinheiro vão todas lá votar em Bolsonaro, porque ele é o líder, ele é maravilhoso, é isso, aquilo. Isso não funciona dessa forma, né? O Brasil está absolutamente sem governo. As pessoas que ficaram nas condições que estão hoje, os profissionais liberais, os pequenos comerciantes, os pequenos industriais, as pessoas que lidam com saúde aqui no Brasil, com educação,
Todo mundo está vendo que nós não temos governo aqui no Brasil. Esse governo foi montado apenas para beneficiar pequenos, grandes grupos econômicos. Não foi por outra razão que o Bolsonaro, desde o começo, disse que não entendia de economia como se fosse uma coisa razoável. Alguém que gerencia alguma coisa não entender absolutamente nada de economia, nem ter estudado, nem ter se preocupado nisso, ou nem ter se cercado de pessoas da sua confiança. Vamos lembrar que Paulo Guedes foi introduzido no meio dessa farsa, esse filhote de Pinochet, para fazer a destruição do nosso país a favor de grandes grupos econômicos ou pequenos, grandes grupos econômicos aqui no país. Ele ganhou o apelido de Posto Ipiranga. Só que ele nunca foi o dono do Posto Ipiranga, né? Ele sempre foi uma espécie de gerentão que foi colocado ali. E o Bolsonaro funciona como uma espécie de boneco do posto. Até hoje eu estava pensando nessa metáfora, né? Eu falei assim, a gente vê alguns bonecos do posto, alguns são muito mais úteis, né, do que o próprio presidente da República. São mais simpáticos, porque nesse quesito, inclusive, nem o presidente da República pode dizer alguma coisa, né, porque simpático ele não é. E nesse posto Ipiranga, né, que o nosso país se converteu nessa metáfora, que tem um boneco do posto ali, muito sem graça na frente, mas é funcional, porque enquanto ele distrai, no posto de gasolina, o gerente está lesando os consumidores, está adulterando o combustível, está mentindo para as pessoas, está mentindo e lesando os trabalhadores e está favorecendo justamente os concorrentes do grande posto Ipiranga. É isso que está acontecendo. Se tem uma pessoa que tem todo o gabarito para escapar dessa história, infelizmente é o ministro da Economia, né? Por outra razão que ele tem muito dinheiro fora do nosso país, enquanto nós todos aqui estamos quebrando a cara. Hoje, enquanto o dólar subiu, o que acontece com o dinheiro de Paulo Guedes no paraíso fiscal? Ele fica com mais reais, né? Ele fica mais endinheirado se ele converter esse dinheiro aqui para o Brasil. Ele diz que o Brasil é um ótimo local para fazer investimentos, mas ele mesmo não coloca dinheiro aqui. E por onde anda o senhor Paulo Guedes? Essa semana ele deu as caras para falar que essa infâmia que foi aprovada ontem pelo Senado é uma infâmia, é um instrumento de manipulação política, é um calote na nossa nação, no nosso futuro, na nossa estrutura financeira, estrutura econômica. Não, né? Você olha para a agenda do Paulo Guedes, você só vê isso aqui, ó, semana inteira. Agenda do Paulo Roberto Nunes Guedes, sem compromissos oficiais. O que eu disse para vocês está aqui, né? A gente vê hoje durante a tarde, mercado teme que Câmara inclua mais gastos da PEC, dos benefícios, e dólar chega a bater R$ 5,33. Gente, está todo mundo vendo isso. Não tem que, é uma situação absolutamente indefensável. E é por essa razão que os deputados, não entrando com nenhum tipo, os partidos políticos, não entrando com nenhuma ação direta de inconstitucionalidade, porque eles deveriam fazer isso. Por razões políticas não vão fazer. Que algumas entidades, algumas pessoas, alguns entes legitimados, como o presidente da República não vai questionar a legitimidade disso, o Senado não vai questionar, a Câmara não vai questionar, as assembleias legislativas não vão questionar, os governadores de Estado não vão questionar. Então sobra o Procurador-Geral da República, como guardião da nossa Constituição, segundo a própria Constituição, a Ordem dos Advogados do Brasil ou entidades de representação nacional que queiram fazer alguma coisa para evitar essa patifaria, essa balbúrdia. E, além dessas histórias todas, a gente fica com essa gente fazendo o terror institucional, né? Além dessa história toda, a gente está vendo algumas criaturas se movimentando por um lado e para o outro. Ontem, por exemplo, o boneco do posto, o presidente da República, ele fingindo de que tem uma amnésia muito grande, sequer ele citou esse escândalo envolvendo a Caixa Econômica Federal. A Caixa não, né? O seu braço direito dentro da política governamental, que foi esse cidadão aí, o maníaco da Caixa que foi afastado, e outros ali parece que nesse convívio tinham o mesmo tipo de comportamento e estão sendo também apontados, estão sendo descobertos. O Bolsonaro, como é típico dele, de uma figura sem caráter, simplesmente ignorou a existência desse episódio, não falou nada, não lamentou, e simplesmente jogou a criatura direto para o Calvário, como outros tantos que acreditaram em Bolsonaro e que agora não vão ter a menor solidariedade, menor apoio e por aí vai. Um desses quadros é o senhor Braga Neto. Gente, o Braga Neto foi numa reunião com empresários aqui no Rio de Janeiro e
lá pelas tantas, fazendo aquelas bravatas bolsonaristas, disse que se não tiver auditagem, contagem paralela, que não vai ter eleição. Bom, a coisa vazou, evidentemente foi um constrangimento total, e aí a assessoria dele, como as assessorias dos bolsonaristas de uma maneira geral, disse que a fala dele foi tirada de contexto. Como é que uma fala tão clara desse jeito, de gente tão golpista, pode ser tirada de contexto? Se o presidente da República, 24 horas por dia, o filho dele deu entrevista essa semana falando de novo em golpe, o tempo todo essa gente questionando, falando mentiras sobre o processo eleitoral brasileiro, como é que uma figura dessa falou alguma coisa fora de contexto, né, gente? E aí a gente vai vendo o boneco do posto circulando para cima e para baixo, recebendo lá um jornalista estrangeiro, e que causou grande constrangimento, o senhor Tucker Carlson, né? Ele fez uma entrevista com o Bolsonaro, é um ícone da direita nos Estados Unidos, lá nos grandes veículos de comunicação, mas pagou esse mico aí, passou por essa situação absolutamente constrangedora. Então, gente, hoje não é ainda para ninguém ficar em desespero, não. Não existe aritmética perfeita quando o assunto é política aqui no Brasil. A compra de votos aqui no Brasil funcionou desde sempre, e funciona em muitos lugares, mundo afora. Aqui no Brasil existia uma lenda que alguns locais muito pobres, alguns políticos querendo a garantia que seriam eleitos, para comunidades muito pobres, pessoas com muitos problemas dentários, os políticos vigaristas ofereciam uma parte de uma dentadura, ou a parte de baixo, ou a parte de cima, e uma vez eleito, ele completava com a outra parte da dentadura. Isso funcionou e ainda pode funcionar o mecanismo de dar programas sociais em algumas comunidades, alguns grupos sociais aqui no Brasil, mas hoje o eleitor não é uma pessoa que está totalmente imune a qualquer tipo de conversa, qualquer tipo de informação, qualquer tipo de esclarecimento. É bem diferente de outras situações que estão acontecendo aqui no nosso país, onde você tem uma parcela da sociedade que percebe o golpe, percebe a safadeza, a pilantragem, mas você tem os grandes veículos de comunicação escondendo esse tipo de situação, não jogando ao debate dessa situação para a sociedade de uma maneira geral. Mas quando você tem uma convergência de todas as pessoas que têm algum tipo de poder aqui no Brasil, poder de informação, os profissionais liberais, quem tem site na internet, quem se comunica, quem está prestando atenção, quem trabalha e fica revoltado com isso, aí fica muito complicado imaginar que todas as pessoas que vão ser beneficiadas com algum tipo de programa eleitoral, assistencial, para durar apenas até dezembro, que todas essas pessoas vão olhar para o boneco do posto e para o gerente do posto Ipiranga, que está lesando todo mundo, para dar mais 4 anos para essa gente. Compete a nós falar cada vez mais com as pessoas que serão beneficiadas, com as pessoas que estão ao desalento, pessoas que estão muito inconformadas, pessoas que não estão entendendo o que está acontecendo no Brasil, que nós estamos nas mãos de vigaristas, de todos os quilates, de todos os calibres, de todas as origens e de todos os tipos de ganâncias, todos aglutinados e que tem ali à frente, na sua representação, o boneco do posto, o Chuck, o brinquedo assassino, o fantoche macabro ou o que é que você queira classificar, o inclassificável presidente da República, e quando tudo isso passar, ele vai ter uma grande decepção. Ele vai ver que nem tudo que se pensa ser possível na política acaba acontecendo. Bem, gente, eu fico por aqui. Tenham todos um bom final de semana. Vamos continuar a jogar luzes sobre essas questões. Eu vou ficar aguardando o senhor Augusto Aras, ou o Ministério Público Federal, dizer se eles acharam alguma coisa de inconstitucional no projeto de emenda inconstitucional ou não. Se está tudo certo, né? Se o Brasil vai virar terra de ninguém se esse troço passar, tá bom? Um grande abraço e até lá. Tchau.